Ao mergulhar nas ideias de Rupert Sheldrake, especialmente as que ele discute no livro The Science Delusion, comecei a questionar a sabedoria convencional e entendi como a própria ciência cria dogmas que a enrijecem e tornam dela, a ciência, um sistema de crenças como qualquer outro. Afinal, tudo em nome da ciência e em nome dela, pessoas que têm ideias divergentes das clássicas são canceladas. A pesquisa científica que desvia da norma aceitável leva seu autor ao mundo das trevas intelectuais. Bolsas são negadas, publicações rejeitadas e carreiras enterradas. Em outras palavras, a liberdade em pesquisa, que é a própria força vital de todo o esforço científico, é cancelada. Tempos depois, com a ideia de atualizar meu primeiro livro sobre os sonhos, o Portal dos Sonhos, me deparei com uma intuição que me abriu a um universo novo e certamente controverso sobre a origem e a função do sonho. Da mesma maneira como Sheldrake desafiava os paradigmas científicos rígidos, uma mudança no meu pensamento me instigou a pensar fora da caixa e reconsiderar o fenômeno. De muitas maneiras, até então, eu havia simplesmente aceitado as ideias antigas como verdadeiras, talvez até por conforto intelectual. Mas talvez não seja isso. Essa provocação mental e exploração estimularam uma ideia. E se tudo acontece no nível das partículas universais? Isso levou à criação de Sonhos Quânticos, um livro onde eu vou bem além das propostas básicas estabelecidas pela ciência, neurociência e pela psicanálise a respeito da origem e do próprio propósito dos sonhos. O trabalho de Sheldrake ressoou como a profética afirmação de Nikola Tesla de que, quando a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, fará mais progresso em uma única década do que em todos os séculos da sua existência. Essa perspectiva abriu minha mente para a ideia de que os sonhos podem ser uma ponte para entender reinos além do físico. Isso nos convida a explorar novas dimensões da consciência. Em Sonhos Quânticos, desafio não apenas as explicações neurobiológicas tradicionais sobre os sonhos, mas também as bases da psicanálise clássica. Será um convite, talvez, ao cancelamento? O livro se aventura por territórios inexplorados, questionando teorias estabelecidas e incentivando os leitores a reconsiderarem sua compreensão da mente e também seus mistérios. E são muitos esses territórios novos. No livro, procuro explorar a natureza da própria consciência e como ela é filtrada na nossa percepção por meios quânticos. Algo que pode saltar aos olhos do tradicionalista é, por exemplo, minha escolha pelo uso apenas da expressão consciência. Não trilho pelas noções, por exemplo, do inconsciente ou do inconsciente coletivo ou do subconsciente. Tento ampliar a compreensão e incluir uma visão mais integrada dinâmica da mente humana. Enquanto o conceito de inconsciente, principalmente no contexto psicanalítico, se refere a processos mentais que ocorrem fora da nossa percepção imediata, consciência traz à tona uma abordagem mais abrangente que envolve tanto conhecimento imediato quanto as camadas mais profundas da mente, incluindo aspectos que no passado afirmava-se não serem totalmente acessíveis de forma consciente, mas que ainda assim influenciariam as nossas ações e percepções. A pergunta é como que isso aconteceria? No caso do inconsciente coletivo, uma ideia de Jung que sugere uma memória compartilhada entre os seres humanos, o uso de consciência como conceito pode refletir a tentativa de enxergar essas influências de uma maneira mais integrada, sem perder a noção de que aspectos profundos da psique humana estão conectados e não apenas relegados ao inconsciente. Portanto, ao adotar a expressão consciência, abre um espaço para incluir tanto o que é imediatamente perceptível, quanto o que está subjacente, de forma a enfatizar uma visão mais holística e dinâmica da mente e dos fenômenos psíquicos, que por sua vez, digo eu, operam em nível quântico. Apresentei essa explicação em uma recente entrevista sobre sonhos a uma emissora de TV. Para surpresa nenhuma minha, ela foi prontamente rejeitada por uma outra entrevistada. Afinal, o correto é falar sobre o inconsciente e o inconsciente coletivo. E tirar esses aspectos anularia qualquer tentativa séria de explicar a fenomenologia. Mas será? Também trilhando um campo minado, os sonhos quânticos desafiam o conceito neurocientífico estabelecido sobre a origem e a função dos sonhos,
ao propor uma visão mais ampla e integrada que vai além das explicações tradicionais baseadas exclusivamente em processos neurológicos e bioquímicos. A neurociência convencional tende a ver os sonhos como um subproduto da atividade cerebral durante o sono, com a função principal sendo a organização de informações, o processamento emocional e a consolidação da memória. Essas explicações, embora sem dúvida valiosas e provavelmente verdadeiras, focam em aspectos físicos e materiais do cérebro sem considerar a possibilidade que os sonhos possam ser fenômenos que transcendem a biologia, envolvendo dimensões mais complexas da consciência. Sonhos quânticos desafia essa visão ao sugerir que os sonhos não são apenas uma consequência do funcionamento do cérebro. Talvez cause. E também pode ter as origens e as funções que se conectam com realidades não físicas, como as que a física quântica propõe. Isso implica que os sonhos podem ser janelas para outros níveis de percepção que vão além do processamento de informações e passam a envolver interações com dimensões mais sutis da consciência e da realidade. Ao explorar fenômenos como sonhos premonitórios, sonhos lúcidos ou espirituais, o livro sugere que os sonhos podem funcionar como uma ferramenta de conexão com outras formas de conhecimento ou dimensões na mente, desafiando a ideia de que tudo acontece durante o sono e isso pode ser explicado de maneira puramente fisiológica. Essa abordagem coloca em questão a visão reducionista de que sonhos são apenas produtos da mente inconsciente ou do cérebro, propondo uma compreensão mais profunda que inclui influências quânticas, espirituais